Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wesley e neste vídeo eu quero falar para vocês sobre um assunto muito interessante em JavaScript. Você já ouviu falar em objetos? Sabe para que eles servem? Então fica ligado comigo até o final desse vídeo que vamos entender como se dá o funcionamento de objetos em JavaScript. Bom, pessoal, para a gente começar, eu criei aqui uma pasta na minha área de trabalho chamada de objetos e abri ela dentro do VS Code, tá? Então ela já está aberta aqui, a pasta objetos. Se você não tem o VS Code, recomendo que você faça a instalação ou de um outro editor de código à sua escolha, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima mostrando como fazer a instalação do VS Code. Além disso, eu vou utilizar a execução dos comandos JavaScript através do Node.js. Também vou deixar um card aqui para vocês ensinando como instalar o Node aí na sua máquina, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos entender primeiro o que é um objeto. Um objeto nada mais é do que uma coleção de propriedades, certo? Então imagine um objeto do mundo real. Um carro, por exemplo, ele é um objeto do mundo real. Então ele possui propriedades, que são as suas características, e também tem métodos, que são as suas ações. Por exemplo, cor, tamanho, ano, modelo. E as suas ações poderiam ser acelerar, frear e assim por diante. Então, para a gente entender de uma vez por todas o que são objetos, é muito fácil. Basicamente, objeto representa uma coleção de propriedades e também há os métodos, que são as suas ações, ok? No JavaScript, é muito fácil da gente entender isso, porque praticamente qualquer coisa dentro do JavaScript são objetos. Há algumas exceções, tá? Mas a maioria das coisas que existem dentro do JavaScript são chamadas de objetos. Para começar, então, dentro dessa pasta objetos, eu vou criar um arquivo aqui chamado de index.js e esse arquivo aqui eu já vou declarar aqui o meu objeto. Um objeto ele funciona como se fosse uma variável, então eu vou declarar ele por meio da palavra reservada let. Então eu vou declarar aqui let obj, por exemplo, coloco o sinal de igual e o jogo de chaves, de abertura e fechamento. Esta estrutura já representa o corpo de um objeto, tá bom? Então, por meio dessas chaves. Legal. E aqui dentro eu posso declarar as propriedades deste objeto. Por exemplo, posso declarar aqui o name, coloco 2 pontos, e aqui coloco uma string, né, o valor. Por exemplo, Wesley, meu nome. Separo por vírgula, adiciono mais uma propriedade. Age, que no caso seria a minha idade, 30 atualmente, tá? Vírgula, coloco aqui uma outra propriedade, city, a minha cidade. Então, Embu das Artes, por exemplo. Poderia colocar aqui country, que é o meu país, né? Então, eu coloco aqui Brasil, ok? Então, já defini aqui as propriedades do meu objeto. Olha que interessante, pessoal. Então, o que a gente precisa entender é que o objeto ele aceita qualquer tipo de dado, né? Então, eu posso colocar desde strings, como eu adicionei aqui, valores numéricos, posso colocar valores booleanos, posso colocar qualquer tipo de dado que ele vai aceitar aí dentro. Inclusive, posso colocar funções. E as funções aqui dentro, elas são entendidas como sendo os métodos do meu objeto, ou seja, as minhas ações, fazendo uma analogia com o exemplo do objeto carro que eu citei agora há pouco. Então, por exemplo, no caso aqui eu coloquei a minha idade 30, mas ao invés de ter colocado a minha idade, eu poderia colocar uma função que fizesse o cálculo da minha idade. Por exemplo, eu vou substituir aqui o 30 e criar aqui dentro uma function, certo? E aqui dentro dessa função eu coloco o cálculo que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu posso pedir que essa minha função receba um ano, certo? Eu informe um ano, e aí eu peço para essa função retornar o cálculo, um return. Por exemplo, estamos no ano 2021, então eu vou colocar aqui 2021 menos o ano que a pessoa nasceu. E olha que interessante, fazendo este cálculo aqui, eu já vou ter o resultado da idade dessa pessoa, ou a idade que ela vai fazer no ano de 2021. Como o ano começou agora, pode ser que alguns ainda não tenham feito aniversário. Então, no meu caso aqui, como eu só faço aniversário em junho, e eu nasci em 1990, ele vai me dar aqui a idade de 31, apesar que eu ainda tenho 30.
Mas tudo bem, ele entende que no ano de 2021 eu farei 31 anos, ok? Então, isso aqui é uma das muitas possibilidades que a gente pode ter dentro de objetos. E olha que interessante agora. Agora eu posso acessar essas propriedades. Então, eu tenho, dentro do meu objeto, eu tenho a propriedade name, a propriedade age, a propriedade city e country. Então, por exemplo, eu posso vir aqui dar um console.log pedindo para imprimir essas propriedades. Por exemplo, posso colocar aqui obj, e para eu acessar as propriedades, eu coloco o ponto. E aí, quando eu coloco o ponto, ele me retorna todas as propriedades que existem dentro daquele objeto. Então, eu tenho aqui age, city, country e name. Então, se eu colocar aqui obj.name, ele vai retornar o meu nome, o nome que está cadastrado dentro desse objeto. E vamos então executar isso. Para isso, como eu estou utilizando o Node.js, eu vou abrir aqui o terminal da minha máquina, dentro do próprio VS Code, e vou executar o comando node espaço index.js, que aí ele já vai executar aqui dentro do terminal, dentro do console mesmo, tá? Então, node espaço index.js e enter. E aí ele vai retornar o nome que está associado à propriedade name do objeto obj. Legal? Então ele retornou aqui Wesley. Se eu simplesmente colocar obj e tirar aqui a propriedade e executar novamente o comando node_index, ele me retorna o objeto por completo, mostrando tudo que tem dentro dele. E aí de uma forma mais formatada, vamos dizer assim. Então ele me retorna aqui name, age, city, country. Reparem que no age ele fala, olha, aqui eu tenho uma função que vai fazer o cálculo da idade, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui essa função funcionar, né? Então, eu vou colocar aqui obj.age, e aí, como ela é uma função, ela é um método desse objeto, eu abro parênteses, tá? E dentro desses parênteses, eu informo o ano que eu nasci. Então, por exemplo, ele está vendo que ele está esperando dentro dessa função um parâmetro year, que é um ano, e aí ele vai fazer o cálculo, né? Vai pegar o ano 2021 e subtrair pelo ano que eu informar. Eu nasci no ano de 1990, certo? Ele vai pegar esse ano, 1990, vai passar como parâmetro para essa função. Então, essa variável year, agora ela vale 1990, e aí ele faz o cálculo, 2021 menos 1990. E aí vai dar o resultado de 31. Então, vou dar um clear somente para limpar o console e fazer essa execução para a gente verificar o resultado. Node_index.js. Reparem que ele me retornou aqui 31 anos de idade, né? Lembrando que eu estou fazendo um cálculo simples, aqui eu não fiz o cálculo exato, tá? Então ele está indicando que dentro do ano de 2021, essa pessoa teria 31 anos, ok? Então eu poderia mudar aqui, colocar 1987, por exemplo, e aí ele me retorna um valor de 34 anos, né? Então, olha que interessante, né, pessoal? Eu posso fazer muitas coisas aqui dentro de um objeto, né? Então, eu acesso as suas propriedades com ponto. E isso meio que nos ajuda a entender algumas outras coisas dentro do próprio JavaScript, né? Por exemplo, vou colocar aqui agora para ele imprimir o país. Então, objeto obj.country. E aí eu executo novamente Node_index e ele vai me retornar o país Brasil. Percebam aqui no próprio console.log, eu já percebo que ele é um objeto, né? O .log aqui, o log, na verdade, ele é um método, né? E o objeto se chama console. Tudo que geralmente eu acesso com ponto para verificar as propriedades, eu posso dizer que aquilo é um objeto. O document.write. Esse objeto se chama document e dentro dele eu tenho um método chamado write, que me permite imprimir uma mensagem na tela, né? No caso do browser. Eu não vou fazer aqui, eu só estou mostrando um exemplo para vocês, tá? Se você entende como funciona um objeto, que ele tem as suas propriedades e as suas ações, você facilmente vai entender como eles se relacionam dentro da linguagem JavaScript, beleza? Esse conceito que eu acabei de passar também vale para outras linguagens, tá bom? Então, muitas linguagens são orientadas a objetos. E, basicamente, é essa ideia aqui, né? De ter um objeto tem as suas propriedades, que são os seus atributos, as suas características, e as suas ações, que são os seus métodos. Beleza?
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta aula sobre objetos. Aproveitem para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima aula.